Alô, eu não corto o barulho da cidade que nos rodeia, que me rodeia, porque é exatamente sobre ela que eu falo e as condições ideais de um estúdio não reproduzem o que vivemos. Então, sim, faz parte de nós todas essas interferências que, na verdade, fazem parte da nossa realidade. Hoje eu gostaria de comentar algo que, é, especificamente da matéria política, que significa interferência na polis, e que tem sido sistematicamente esquecida e desvirtuada nesses tempos de sectarismo político. É, Grupos que se dizem de esquerda, grupos que se dizem, hoje em dia, ousam se confessar de direita, mas eles, todos os lados, se esquecem que nós temos que fazer um construto, nós temos que fazer a construção de uma polis, nós temos uma construção de um ideal. Todos sempre projetamos algo que desejamos e da maneira como queremos que isso seja executado. E isso é o projeto político, é muito justo. O que está nos faltando é a percepção de que para alcançá-la nós temos que ter uma estratégia. Isto é ponto final. Nós temos que ter estratégias. Ninguém pensa que para chegar num gol não haja uma estratégia de grupo para que se alcance. Por que é que na ação política as pessoas não pensam que elas tenham que fazer jogos de ir e vir e de passe e repasse para que esse gol seja alcançado? Porque, na verdade, as pessoas não estudam política, as pessoas estudam futebol, veja você, que é absolutamente irrelevante, mas estudam, leem matérias sobre estratégias, sobre técnicas, sobre táticas, estudam, leem, fazem leitura de matérias específicas, teóricas, históricas. Eles participam de mesas redondas. É muito comum as pessoas ditas apaixonadas por futebol acompanharem debates na televisão ou pelos jornais, escritos ou digitais. E, portanto, as pessoas dedicam horas do seu tempo para acompanhar e não chegar num bar e ficar falando um monte de bobagem, como hoje todo mundo acha que até ontem não entendia nada, nunca participou de nada, nunca leu uma história do Brasil, nunca leu nada que fosse sistemático e agora qualquer achismo para elas é absolutamente justificável. Afinal das contas, aquilo bate na cabeça dela e não é assim. Não é assim. A política, como o futebol, que é ridículo ter que regredir a uma hipótese ficcional, como é um jogo de futebol, mas que seja, assim como o campo do xadrez uma vez já nos fez pensar a respeito do que seria um campo de guerra. Não estamos falando em campo de guerra, estamos falando em estratégia de administrar uma polis, ou um grande país, ou o que seja. Precisamos entender que algumas estratégias são tácitas e necessárias. Uma delas é o consenso de primeiro grau, consenso de segundo grau. Vamos a elas. Por exemplo, eu posso discordar basicamente de um indivíduo, alguém que eu considere de uma ética duvidosa, alguém que eu não confie, mas que num dado momento está propondo uma votação, enfim, está tentando implementar alguma matéria que seja de interesse. É de muita burrice do lado opositor supor que então, pelo fato de vir de algum lado que você basicamente não concorde, então você rechaça por completo. Isso é uma burrice, porque você está dando um tiro no seu próprio pé. Não, eu não posso concordar com o que está falando porque ele é reacionário, ou porque ele é um revolucionário, porque ele é um comunista, porque ele é um fascista. Calma, às vezes as ideias pelo que ele está trazendo para que seja implementada venham favorecer nosso caminhar. E você tem que acatar.
Ah, mas se eu estiver favorecendo, ele vai ganhar pontos na mídia e isso é perigoso. Calma, as coisas não são com uma projeção na mídia ou outra, ou que vai torná-lo presidenciável, ou torná-lo um sujeito. Você tem que aproveitar as poucas coisas que vêm a seu favor. Isso chama-se consenso de segundo grau, quando basicamente você não concorda com o indivíduo, mas algumas coisas você pode extrair e aproveitar para o seu próprio caminhar. E ao contrário, você pode ter o consenso de primeiro grau. Por exemplo, um amigo meu, que eu basicamente concordo com tudo que ele fala e faça, eu basicamente concordo e eventualmente eu discordo de uma coisa ou de outra. Isso é o consenso de primeiro grau. Eu concordo basicamente, uma outra coisa eu discordo. E isso pode ser inclusive em relação ao seu partido ou algumas figuras da filosofia que você projeta e concorda, etc. Mesmo assim, você não tem que, observando que haja pontos a serem criticados, você não tem que tapar e dizer, não, vamos protegê-lo, ele errou, mas ele é meu ídolo, ele é meu guru, lá, você é burro, pelo amor de Deus. E isso tem a ver com a sua ética pessoal e isso tem a ver com uma estratégia que tem que funcionar, porque você passar a mão na cabeça de atitudes às vezes equivocadas, mas às vezes de má fé, sim, porque não, somos todos humanos. Mesmo de grupos que você concorde, possa estar atuando de forma não só equivocada, mas que venha a contrapor, venha contrário completamente aos interesses da maioria. Você tem que apontar ou renegar ou abafar e não aceitar. E não ficar achando que você é um seguidor de seita, porque você é cego. Não, você tem que manter o espírito crítico, ou seja, tem que desenvolver a estratégia do projeto político. Estratégia, consenso de primeiro grau, consenso de segundo grau. Temos que pensar sobre isso. Esse é o melhor assunto de boteco. E não de futebol, os tempos não são mais para tantas amenidades. Vamos começar a pensar naquilo que interfere diretamente no nosso futuro? É bom. Tchau.